Eu sou Marcela Barreto e esse é o segundo episódio do Empoderando Vozes, um videocast feito por você, para você, mulher empoderada. Eu sou Raíssa Souza e neste episódio você vai conhecer um pouco mais do universo feminino. E a cada novo episódio você vai conhecer ainda mais através dos nossos debates. Eu sou Michele Sorrisão e também vou contribuir para esta rota de conversa e quero apresentar o tema do nosso episódio de hoje: bem-estar feminino. Aproveita e já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho e chama as amigas para assistir. No episódio anterior, tivemos a Tainá e a Penha falando sobre cacheadas, mulheres cacheadas, processo de autoaceitação, da visão da sociedade para com essas mulheres, da indústria, né, do investimento da indústria para esse comércio. E hoje vamos falar sobre o bem-estar, um conceito que precisa ser trabalhado no dia a dia e praticá-lo mesmo. Com certeza. Proporcionaremos aqui um espaço de reflexão, né, de troca, levando em consideração todos esses aspectos, a saúde física, o autoconhecimento, o empoderamento feminino. Porque, gente, em uma pesquisa da Vidalink chamada Check-up de Bem-Estar, entrevistou mais de 10 mil colaboradores de mais de 220 empresas. E dentre esse público, 25% das mulheres, pelo menos, revelaram estar insatisfeitas com o seu bem-estar. Além de 44% afirmarem sentir ansiedade constante ao longo dos dias. O pior é que essa é uma realidade que está perto tanto de mim como de você e até mesmo de você que está em casa. O bem-estar feminino é uma construção diária que exige cuidado e respeito aos limites pessoais e ao próprio corpo, o fortalecimento do empoderamento e da rede de apoio. Discutiremos sobre subtemas que serão distribuídos em 3 blocos, onde será abordada a temática central. Faremos agora o sorteio dos temas que irão nortear a nossa conversa. Você começa? Posso puxar? Pode. Autoconhecimento. Autoconhecimento, empoderamento feminino, autoconfiança, amor próprio. São temas, são palavras que a gente ouve no dia a dia, nos bate-papos, nas conversas entre muitas mulheres, né? Mas o que é autoconhecimento? O que é bem-estar? O que é empoderamento feminino, né? Como a Michelle falou, o bem-estar é uma coisa cotidiana do dia a dia, que precisa ser trabalhada todos os dias. E, além disso, é uma questão social. Precisa ser discutida, deve ser discutida de forma coletiva, garantindo para que todas as mulheres tenham acesso a essas informações, né? Tenham acesso às condições necessárias para se fortalecer. É um trabalho conjunto, porque o empoderamento feminino é um conceito que surge para quebrar o patriarcado, né? Quebrar a ideia machista de uma sociedade que via o sexo feminino como sexo frágil. A pessoa, o perfil, o sujeito que não tinha condições de fazer muita coisa, que não tinha habilidades emocionais, que não tinha habilidades de força, e a gente vê que isso vem mudando com a sociedade, né? Que começa no seio familiar, começa dentro de casa. Então, esse bem-estar está dentro, né? Acho que a gente percebe isso de forma muito mais singular hoje, como a gente é vista. Tanto como a gente se impõe para a sociedade, para a comunidade, como a gente se vê, se conhece. E o amor próprio, que todo mundo fala de amor, se ame, você precisa se amar, tá ligado um pouquinho, porque não se ama o que não se conhece. Exato. Então a gente precisa abrir o leque, às vezes encontrar Algumas rotas, né? Alguns algumas rotas, caminhos. abrir alguns caminhos, abrir novas gavetas que foram fechadas muitas vezes lá na infância, por algum motivo, algum trauma, alguma informação que não caiu muito bem, que não foi muito bem recebida, e reconhecer quem é você, Michele, quem é você, Raíssa, quem é você, Marcela. A Clarice Lispector fala, né, que até cortar os próprios defeitos é perigoso, a gente não sabe aquele que nos mantém. Então, o empoderamento, a autoestima, o bem-estar vai a partir do seu primeiro conhecimento. Você se conhece, você se coloca como você é, quem é a Marcela com seus defeitos, com seus problemas, e então se empodera dessa mulher, dessa pessoa, desse sujeito que Sim. precisa dos seus cuidados, que tem seus pontos fracos, seus pontos negativos, e também reconhece
né? E reafirma o seu lado positivo. Ah. Quem você é para você se empoderar e depois se colocar para a sociedade, para os outros, como alguém empoderado, como alguém de fato, né, empoderado. E trabalhar seu bem-estar, sua autoestima, seu A conhecimento, aceitação, né? sua Isso. autoaceitação, né? Ontem, ontem aconteceu uma situação que depois eu fui para casa pensando. Eu fiz um comentário comigo mesma e que depois não achei malicioso no momento, mas eu fui me auto-interrogando. Eu não faria esse comentário com ninguém. Não faria para outra colega. E, foi maldade? Talvez no momento não foi, não soou como maldade, mas para mim foi. É uma autocrítica, uma autossabotagem e que a gente passa muito por isso. E você conhece o seu ponto fraco e o seu ponto forte. Exatamente. E por isso que eu fiquei meditando depois, porque é algo que me incomoda e que eu falei pra mim mesmo isso que eu não falaria pra ninguém. E por que que eu falei pra mim? Eu falo, se você me falasse sobre, eu ia te dizer, não, pelo contrário, tá legal. E por que que eu precisei falar isso pra mim? Por que Sim. que eu preciso me auto-sabotar? Ela é aquela ideia de que eu preciso deixar as coisas dos outros, né? As coisas alheias a ser resolvida depois e pensar em mim primeiro. Exatamente. Em falar as coisas positivas pra mim, me olhar no espelho e dizer primeiro coisas positivas, mantras positivos, pra depois sair e encarar a vida lá fora, que vai ter dias Sim. legais e dias não tão legais. Exatamente. Então, tudo isso está ligado ao nosso bem-estar, como a gente se coloca dentro do nosso dia a dia, né? Na rotina, nas atividades cotidianas, né? Então, Eu acho que atualmente isso pra mim também vem muito do que eu consumo. Antes eu não consumia tanto conteúdo, gente, de mulheres mesmo, porque eu tava muito ligada ali naquele meio indústria pop quando eu era mais nova. Era um sucesso homens, né? Sempre Uhum. foram homens. Hoje em dia a gente já percebe outra coisa totalmente diferente, um movimento diferente. Nas redes sociais, se a gente não para observar aquele conteúdo que a gente está consumindo, isso vai interferir na nossa vida em algum momento. Uhum. Então, eu passei a consumir mais conteúdo de mulheres e principalmente de mulheres negras, porque assim eu fico mais próxima da minha realidade também. E quanto mais próxima, mais eu me conheço, né? Mais eu entendo, olha, essa pessoa gosta de algo que eu gosto e tudo bem gostar disso, né? Algo Uhum. nesse sentido. É isso mesmo. A gente tem que sempre se perguntar: por que eu estou fazendo isso comigo? Será que eu não posso melhorar? Será que eu não posso mudar o meu próprio conceito de mim mesma? Então eu tenho que me empoderar, tomar posse da minha essência e colocar para fora, buscar, compreender, entender tudo o que passa no nosso íntimo, no nosso sentimental, na nossa mente. Então é exatamente sobre isso, se empoderar para poder melhorar, não só como pessoa, mas com a identidade feminina que a gente carrega desde o momento em que a gente nasce, essa essência tão linda e que muitos não valorizam. Hoje já vem sendo trabalhado de uma forma diferente, né? Isso. A gente via, tipo, na época de meus pais, o trabalho de casa era dividido Entre as sobre, mulheres. né? Isso. Sobre qual é o seu gênero, né? Sua sexualidade. Então, fulana faz os serviços em casa, fica com a mãe, enquanto o irmão vai sair para fazer as coisas fora com o pai. E hoje a gente já vê uma distribuição sobre isso. Então, acredito que estamos avançando e continuemos, né? Que bom. Eu acho que também em ambientes, no seio familiar mesmo, onde a maior parte são mulheres, isso também já fica mais fácil, né? As mulheres, elas incentivam as suas outras mulheres mais novas a seguirem um caminho até diferente daqueles que elas receberam, talvez, no passado. E com a quantidade de, infelizmente, né, de ausência paterna, às vezes isso se torna até complicado. Então, essas mulheres têm que ser a rede de São apoio obrigadas a ser rede de apoio, delas né? mesmas. Umas Obrigada. das outras, exatamente. A minha história foi mais ou menos nesse padrão. Eu não tive pai, minha mãe me criou sozinha, né, mãe solteira, mas a educação foi a base e o respeito foi a base dessa educação que ela me deu. Fui criada com avós, com a minha mãe, ela sempre saía para trabalhar e eu tive essa referência da minha mãe, sempre acordando cedo, indo trabalhar, e ela nunca deixou de se cuidar. Importante também, né? Às vezes também passam a se cuidar já com uma certa idade, também não tem nenhum problema. Às vezes a É, rotina, né? O tempo. exato, na época A gente de, sabe de que trabalho no dia a dia nem sempre dá para se cuidar. E aí, quem sabe na aposentadoria consegue se dar mais conta disso.
e aproveitar mais outras Pra coisas. mulher sempre é mais fácil, né? Tirar um tempo. Tipo, se você deixa os filhos em casa e vai Fazer um fazer cabelo. uma atividade física, vai no cabelo, fazer uma unha, você é desleixada. Você largou seu filho em casa pra ir pampar na rua. Pois é. Enquanto o homem não. Ele tem o tempo dele pra ir jogar futebol com os amigos, ele tem o tempo dele pra conversar na praça, fazer N coisas. Não. Eu vi um post recente no Instagram e que a moça chegava, a figura feminina chegava com uma sacola de comida de rua. E ela foi taxada como preguiçosa Por não fazer a por comida não em fazer a casa. refeição. O pai chega no dia seguinte com a comida de rua. É mágico, porque o pai trouxe os filhos para comer o que eles querem. Qual a diferença? Né? Então, reorganizar o tempo, pensar que primeiro precisamos estar bem, estarmos bem, né? Com você mesmo. O empoderamento começa a partir de você. Então, você primeiro precisa estar no seu lugar, com tudo arrumadinho. Nem sempre vai estar tudo arrumadinho, né? Eu acho Vale que, ressaltar. eu acho que nem bem. sempre mesmo. Mas primeiro você precisa estar bem para então correr atrás do outro. Acho que o ano passado para cá eu tenho sido um pouquinho mais grossa, mais fria com algumas situações. E eu ouvi no início do ano de uma conhecida que ela tirou a configuração do celular do visto por último e tá tudo bem. Se as pessoas verem que ela já recebeu, que ela já visualizou e que ela não quis receber. É o momento dela. Então, isso é um processo de autocuidado, de autoaceitação, de autoconhecimento. Eu não preciso responder no tempo do outro. Então, você parou de fazer algumas ligações, você parou de se comunicar com algumas pessoas, você não responde mais as pessoas da forma que você respondia antes, não está mais tão pronta, né? O bate pronto para aquela pessoa. Por quê? Porque eu também preciso do meu momento. Eu também preciso não querer responder, não querer saber do problema do outro. É que você está sendo egoísta? Não. A mulher principalmente tem um pouco disso, né? Taxada como egoísta quando não se preocupa com o problema alheio. Mas não é egoísmo. É o seu autocuidado, o que você traz para você. Então, o que você traz, o que você precisa ter um filtro muito, muito, muito grande. Porque não adianta você fingir que está bem, fingir que está Para empoderada, acolher fingir que o está no próximo. melhor momento para estar bem pro próximo, e quando você chega em casa, você tá em cacos. Primeiro Então, você tem que estar bem primeiro para você você. precisa estar bem para você, Exato. até para poder ajudar o outro, para poder ter algo melhor para passar pro outro, porque energias fluem, né? Então, é isso. Até uma palavra otimista também, né, para passar para o outro. Às vezes depende daquilo que a gente está vivendo no nosso próprio contexto. Se a gente está bem, a gente vai ser mais esperançosa e mais otimista com o próximo. Se a gente não está bem, nem sempre a palavra vai ser tão agradável. Nem sempre as coisas dão certo, mas a gente tem que entender que há um tempo para cada situação. Tudo passa, tudo vai se resolver no tempo que tiver que ser. Então, a gente tem que ter essa consciência de que não deu certo agora, mas logo a gente vai conseguir resolver. Então, o empoderamento em relação a esse tema, é, a gente pode fazer N coisas que levantem o nosso conceito sobre a atualidade, sobre os afazeres domésticos, sobre o nosso trabalho. Tudo a gente tem um modo, uma visão diferenciada, cada uma tem o seu ponto de visão, mas tudo tem um modo de ser colocado, de ser executado, e cada coisa no seu tempo e do seu jeito. No seu momento. Cheguei em casa ontem, olhei pra pia e vou deixar aí. Ela não vai sair do lugar, ela vai estar me esperando desse jeito ou pior, mas eu vou deitar e vou assistir um filme. Não sei quanto tempo de Beleza. filme eu assisti, mas assisti Dormiu. e dormi. Então, Ótimo. então a pia tava lá hoje de manhã plena, me aguardando, mas ela teve que me aguardar porque não fiz nada, banho, cama e fui assistir meu filme. Porque até o descanso muitas vezes é visto como algo ruim, principalmente se você for Ah, mulher, né? preguiçosa. O ócio, ou se você sentar e ficar no celular fazendo nada, Exato. você é Imagine para quem preguiçosa. trabalha com celular. Eu recebo muitas críticas, sendo que eu trabalho com celular. Você é super preguiçosa, então assim. Pro homem podem. Eles colocaram isso na nossa cabeça, né? De que os pratos não podem dormirem sujo.
A pia precisa estar limpa. Mas por que que a pia precisa estar limpa se ela não vai sair do lugar? E eu? porque depende só de você pra fazer isso. E eu preciso estar bem para limpar os pratos. Preciso querer lavar os pratos. Então, né? Exatamente, A pia vai tem- continuar do mesmo jeito. Então, se autoconhecer, se autocuidar, procurar um tempo para você, independente do caos que esteja, é muito, muito mais importante do que somente pessoal. As suas relações com o outro, né? A relação com o meio que você vive vai influenciar muito nesse processo. Se você não está bem, não tem como você se relacionar com o outro bem. Eu ouvi uma coisa de minha avó que ela falava sempre que primeiro você precisa ser um ótimo limpa, para então ser um bom pá. Que E eu trago isso a lindo! minha vida muito inteira. lindo. E isso vale para a vida toda, Pra para vida todos os toda. tipos de relações que você tem. Então, você não vai ser Inclusive bem no consigo trabalho mesmo. se você não consegue fazer suas coisas de forma legal, leve, sozinha. Você não vai tá legal no relacionamento amoroso se você não conseguir gostar de sua companhia, por exemplo. Como é que a gente vai exigir que o outro você goste da nossa? Pois é. Se, a gente não, se nem a gente se curte. Então, o autoconhecimento, o processo de empoderamento, que é um processo árduo, e o nosso bem-estar precisa estar sempre em primeiro lugar. Sempre. Eu acho que fica até a pergunta pro pessoal, como é que você tem se cuidado aí em casa, né, mulher? Porque a gente tá aqui falando de se cuidar, tá falando de organizar um tempinho na nossa rotina, mas queremos também, né, saber como é que tem sido para o pessoal em casa. Seria até interessante que eles mandassem esses comentários que a gente vai receber e depois, quem sabe, a gente comenta também, viu? Vamos fazer O outro sorteio? seu... Posso, gente? Olha, Tá à vontade. Você viu? Saúde mental, emocional para as mulheres. E aí, Michelle? a saúde mental e emocional são a base para o nosso bem-estar e para o nosso empoderamento. Porque uma mulher com a saúde mental em dia é uma mulher empoderada, uma mulher confiante, uma mulher forte, uma mulher decidida, capaz de conquistar tudo o que deseja. O psicológico, ele tem um poder incrível. E quando você trabalha a sua mente, o seu psicológico e se empodera, toma posse de si, então você consegue construir, desenvolver, se amar mais, se cuidar mais. Então, uma mulher que se conhece e se aceita, que se valoriza e que não tem medo de quem ela realmente é, ela sabe os seus direitos, não aceita menos do que merece, né? E que luta por igualdade e respeito também, né, no meio da sociedade. Não é simples, mas existem algumas atitudes que podemos tomar para melhorar o bem-estar emocional, como praticar o autocuidado. O autocuidado, você deve sempre reservar um tempo para você, para fazer coisas que te dão prazer, né? Você pode ler um livro, escutar uma música, fazer uma meditação, algo do tipo. Ou sair para passear, pega uma bicicleta, vai dar uma volta na praça, vai na praia. Mas procure estar com você, se conheça. Isso é importantíssimo para o seu mental, para que você relaxe e consiga lidar com as situações do dia a dia. É um pouco do que estávamos falando, né? Também, uma coisa tá sempre, né? Conhecer e saber o que é que você precisa, principalmente naquele momento, né? O que é que você. Qual o momento que eu tô vivendo? A gente sabe que durante um mês a gente passa por várias fases. Tem momentos que a gente tá no maior grudo e tem momentos que você quer ficar sozinha. E que também é cientificamente comprovado que a gente passa por essas fases. Então, a gente precisa do autoconhecimento para saber do que tratar o emocional, né? Isso. Então, o tempo que você reserva para você é muito mais do que o que você precisa reservar para o outro. A gente sabe que às vezes é complicado. São mulheres que são mães, tem mulheres que são apenas esposas, não apenas, né? Já é um trabalho complicado ser esposa. As mães, esposas, às vezes mães solo. Fora a E vida profissional, vida manter vida profissional que acadêmica. que é muito mais cobrada do que os homens. Então, a mulher tem toda a rotina fora de casa, tem a rotina em casa e ainda tem a rotina com os filhos. Então, quantas pessoas eu preciso ser para poder dar conta? E precisa tirar o tempo para você. Talvez seja complicado deixar o filho chorando na sala e você se trancar no quarto. Meio que impossível.
Mas manda pro pai, sei lá, vai passear na rua, vai fazer alguma coisa com a criança. E que eu preciso de um tempo, um banho mais demorado, arrumar o cabelo, organizar a unha e para tratar direitinho o que nossa mente vai fazer, né? Vai lançar. Isso, deixar a gente até mais tranquila, né? Exatamente. Também tem outra coisa, temos alimente-se de forma saudável. Né? É Importantíssimo. muito importante você se alimentar bem, evitar alimentos processados, que estão ricos Mas em também, a açúcar, depender do gordura. momento, vale a pena comer sem culpa. Se a ansiedade Ah, bate, pelo amor de Deus. se a um ansiedade pote bate, de chocolate, por favor. Não precisa Mas- comer sem culpa, uma cerveja, um chopp, cada de vez amiga, não em tem quando, problema. não tem Um sorvete problema de nenhum. chocolate tem que Depende ter. do de Se vez em permita. quando, Michelle. Se permita, né? Frutas, alimentos naturais, verduras, Sentir legumes, grãos assim. integrais e Uma leve leve proteínas. alfinetada, Ah, hein? não, Uma leve mas alfinetada. aí vai de cada uma. Se você decide ter uma vida mais saudável, lute por ela. Você pode, você consegue. E se você acha que você está feliz vivendo do jeito que você vive, se alimenta, do jeito que você se alimenta, tá tudo bem. O importante é que você se sinta feliz, se sinta realizada, preenchida e tá tudo certo. Eu acho isso bem, bem importante, porque a gente também às vezes entra naquela. Até mesmo pelo conteúdo que a gente consome no Instagram, depender. A gente vê tantos corpos bonitos, tantos corpos padrão, e aí a gente entra naquela neurose Neurose de que que tem que precisa também estar estar padrão. naquele padrão. Então, quanto mais a gente vai entrando, mais o nosso emocional vai ficando fraco, de certo modo, e aos poucos a gente vai cedendo até mesmo para outras coisas. Infelizmente, vai chegar um momento que de tanto eu me privar de comer um doce e um bolo, eu vou querer comer um doce e um bolo e vai E ser um quando você senhor come bolo. o doce e o bolo, você se sente culpada. E vai ser o senhor bolo. Tudo é uma maneira de equilibrar nessas situações para poder deixar a gente mais realmente à vontade e ir lidando com o nosso emocional no dia a dia. E para manter esse equilíbrio, durma bem. Também importantíssimo. Dormiu bem hoje? Dormi, hoje dormi. Deixou desde as louças, 8. não foi? Exatamente, Deixou as lá e louças, dormi assistiu o super filme. bem. E você, Super Michelle, bem. dormiu bem? Eu dormi bem. Ai, que Ainda bem. também. Foi a noite da beleza. É, exato. Tendo que dormir de 7 a 8 horas, mais ou menos. É, às vezes é Para quem difícil, consegue né? é difícil, né? É, Porque tantos afazeres. Mas a gente sempre tem que dar um jeitinho, tem que abrir um espaço e se permitir. com certeza. Temos também outra coisa muito importante, fazer atividades físicas. Importante. Mas atividade física não precisa ser só, vou para academia. Eu só posso fazer em tal horário. O horário que der. Comece com 10 minutos, 20 minutos, vá aumentando à medida que você se sentir mais confortável, né? Você pode fazer uma caminhada, você pode andar de bicicleta, você pode fazer alongamentos ao acordar, para poder despertar o seu corpo, não ficar travada quando for limpar a sua casa, né? Que às vezes quando a gente está limpando a casa, a gente sente dores, né, no final do dia. Sim. Isso porque a gente não condicionou o nosso corpo. Nosso corpo precisa de condicionamento. Então, é muito importante que a gente faça alguma atividade física, nem que seja 20 minutos todos os dias. Eu garanto que você vai se sentir bem melhor. Com certeza. E tudo isso impacta, né, na nossa saúde mental, saúde emocional. Sentir mais disposição também para fazer os outros afazeres, como você comentou, é importante. Isso. E também ajuda a melhorar o equilíbrio, o estresse diário dos afazeres, das atividades, do cotidiano, né? Ajuda para que você controle a sua respiração. Existem técnicas para isso, porque às vezes você se depara com uma coisa assim e você fica nervosa, você se exalta, você grita, e aquilo não precisava daquela reação toda. Quando o caso passa, que você vai lembrar, então você olha e faz, por que eu fiquei daquele jeito? Então você tem que aprender a olhar com outros olhos, ter uma visão mais ampla, controlar o seu estresse, respirar fundo e dizer, eu preciso realmente responder a isso desse jeito. Dentro da nossa rotina, né, do cotidiano da gente enquanto mulher, precisamos ver que precisamos organizar, na verdade, um tempinho para o escape mesmo, a válvula de escape. Isso. Ler um livro,
Qual o seu hobby? O que é que você gosta de fazer? O que é que te tira do estresse? O que é que vai te levar para outro lugar? Sai um pouquinho de cena mesmo. E às vezes a gente coloca isso como uma conquista depois de um dia cansativo, mas na verdade deveria já fazer Já fazer parte parte, da nossa exatamente. rotina, deveria ser algo Exatamente. cotidiano. O que é É. que você tem feito ultimamente, por exemplo, para servir de escape? Eu danço, eu canto, eu ouço a música fazendo as minhas atividades. Ao acordar, eu faço meu alongamento matinal, já na cama, já fico lá me aquecendo para enfrentar as atividades do dia, o corre-corre, né, do dia a dia. E eu coloco sempre música, porque música para mim é o que mais me relaxa. E tiro 2 vezes na semana, sempre para fazer uma meditação, parar, ouvir aquela música bem sublime, que vai acalmando e colocando os pensamentos todos em ordem, tudo no lugar. Então já fico um pouco mais zen, que é para lidar com as tarefas diárias. E você, Ah, eu Marcela? confesso que eu tô em débito comigo. Tem 2 meses que eu Não tô pode, viu? comentando aí para voltar para atividade física, mas sempre tem alguma coisa que surge, a gente sempre vai deixando para depois, mas depois disso tem que repensar algumas coisas, né? Então, É, vamos a lá. gente, a partir dessa conversa, já vai sair daqui com outra visão. Eu acho que uma coisa que foi bem importante para mim, assim, até mesmo inclusive na pandemia, né, que a gente estava vivendo um caos emocional, eu não sabia o que é que sentia. A leitura, ela foi realmente uma porta de saída, uma porta para eu poder segurar também uma mão amiga para eu segurar e dizer, não, aqui vai ser o meu momento de reflexão, meu momento de descansar de toda essa loucura que está acontecendo. E aí eu fiquei muito próxima dos livros, né? E também posteriormente da arte terapia, que eu acabei conhecendo aleatoriamente, não fazia ideia do que era, mas aí justamente saiu de um período que tava tudo tranquilinho ali em casa, que era a pandemia, a gente entrou numa Voltou agitação para a rotina? maluca, né? Que era a gente o tempo inteiro pra lá e pra cá. E aí a arte terapia me deixava também mais tranquila, porque eu tinha algo pra fazer enquanto toda aquela agitação tava acontecendo ao meu redor. É tirar um momento para você mesmo. Ah, entra no banho e esquece a vida. Também, às vezes um banho demorado resolve muita coisa. Entra no banho e esquece. Coloca a música dentro do banheiro e tá E tudo certo. canta. E Mas canta. também, se É, você eu não não. conseguir fazer sozinha essas mudanças, essas modificações, você pode procurar a ajuda de um profissional. Sim, Não tem nada importante. demais e tá Exato. tudo certo. Eu acho Bem que é o importante. nosso ponto mais importante dentro, quando a gente se toca no assunto saúde mental, né? Tocou no assunto saúde mental, procurar uma ajuda profissional, na maior parte das vezes, se não em todas, é o ponto de O partida ponto de mais partida. importante. Isso. Porque muita gente diz: ah, você vai psicólogo, tá ficando louca. Não, minha gente, psicólogo não tem nada a ver que você tá ficando louca. Psicólogo vai lhe orientar como você levar a sua vida, distribuir as suas tarefas, organizar a sua mente para que você não precise ficar tão nervosa com os acontecimentos e os imprevistos do dia a dia. Então, o psicólogo vai fazer você pensar, raciocinar, manter o equilíbrio, respirar. Para Às isso vezes a que gente até serve. esquece, né, como respirar. Terapeuta, e isso às vezes a gente esquece. Exatamente. No corre-corre do dia a dia, a gente vai esquecendo que quando a gente está nervosa, a gente vai respirando, vai ficando ofegante, e falta de ar, às vezes dá uma tontura. Isso É. por quê? Porque você não, não manteve o seu equilíbrio. Você se envolveu tanto naquela situação que o seu equilíbrio desestruturou e você ficou sem fôlego para terminar o que você queria terminar, ou falar o que você queria falar. É. Então, É, e para a posição da mulher, perder o equilíbrio já é um ponto Nossa, de. Um ponto crítico, né? nem Porque quero você é nem citada por isso. mencionar, Mas se porque você grita, porque você é histérica, você é mulher. a Então, quantidade de coisas que ju- vem encaminhado com isso, perder o equilíbrio. exatamente. Até só um levantar de voz já é uma Vamos coisa. fazer o sorteio do outro tema? Vamos, vamos. vamos Pronto, sim. você vai, Pode Raíssa? ficar à vontade, Michele. Vamos ver o que temos aqui. Saúde física. Saúde física. Gente, já vou começar com uma pergunta. E eu já soube a sua resposta, né? Que É, é um tá não. Vocês têm complicado. praticado atividade física? Eu Tenho, estou no caminho tenho. para chegar. E agora vou participar de um grupo de mulheres, 40 a mais, Eita, que que vamos fazer arraso. ginástica e atividades físicas para condicionar bem o corpo
E preparar, né? Pra nova etapa da Carnaval tá vida. chegando, né? Carnaval tá chegando, pois é. E que bom ver as academias cheias também. Sim. Atualmente eu tenho praticado não só a musculação, mas junto à musculação vem as aulas aeróbicas. E isso é muito legal, inclusive, da gente trazer pra cá, porque 100% da minha turma de aulas aeróbicas, tanto dança quanto step jump, é composto por mulheres. E de diferentes idades, de diferentes fases da vida, diferentes contextos, diferentes profissões, e são mulheres. E eu digo assim, que são muitas mulheres, porque tá em torno de 40 pessoas. Então é muito bonito ver Não, uma troca legal. tantas mulheres reunidas por uma coisa que faz Cada um tão com bem, um né, a nossa diferente, um momento vida. diferente de vida. Então, Isso. tem que se conectar com outras mulheres. Também, importantíssimo, pois é. Isso, outras mulheres, a gente forma tipo uma rede de apoio. Uma empoderando a outra, uma aconselhando a Tem outra. acontecido muito, né? Tá meio que modinha o processo da corrida, né? Sim. E que tem feito muitos grupos. E eu tem faço parte organizado dessa muitos- moda. Eu tô tentando. Vamos. Porque às vezes falta isso também. Às vezes falta uma pessoa, uma amiga para poder Não vou acompanhar. sozinha. Não quero ir sozinha, né? Tem E um aí pouquinho. tem isso. E por N motivos, inclusive. Eu vi um estudo que foi feito pela Zix, que tem algumas barreiras para as pessoas, principalmente as mulheres, não fazerem atividade física. Sim. Dentre eles, tinha lá a segurança, que é algo que a gente se preocupa muito, Sim. principalmente se for ao ar livre. Imagina, nem sempre é algo que a gente quer fazer, né? Fica e vai com medo. E vai com medo mesmo. Às vezes você tem que ir com Quando eu medo parei mesmo. Mas vai com medo mesmo. minha atividade física, eu tava no Muay Thai, eu parei porque o horário que eu tinha disponibilidade, a turma era majoritariamente masculina. Majoritariamente masculina. Então, pra mim, eu não me sentia confortável em estar no Exato. ambiente. Então, eu dei uma parada e tô reorganizando pra voltar. Outra dificuldade que tinha lá relatada era o custo, que a gente também, né, passa por todo um processo de vida profissional, receber menos, administrar esses gastos, ter quem tem a família já completinha, ter que administrar os Já tem gastos em família. casa e ainda sobrar um valor para você se cuidar da saúde física, né? Tipo, às Isso. vezes, e inclusive muitas mulheres que vão fazer já são criticadas daí, né? Aí, Poxa, gastando, tá você gastando poderia gastar dinheiro. com outra coisa. Outra mas- coisa, é. Pois Poderia é. investir em outra coisa, mas é bem isso. Pois é. Mas a atividade física tem vindo em uma onda, né, muito forte, principalmente para o público feminino, no processo de se cuidar, de se sentir bem, de estar bem com o seu corpo, né? Às vezes não precisa necessariamente seguir o padrão que o comércio, a né, que a sociedade indústria coloca. E nem a atividade da moda também. Não precisa. Isso. As dietas exageradas. Não tem As necessidade de nada N disso. cirurgias, né? Porque é lipo LED, lipo alguma coisa, abdominoplastia. Não precisa seguir, mas você precisa estar bem com você mesmo. Também, se você quiser fazer, não tem problema, gente. É você e você. Você tá bem, tá feliz. Pronto, é isso. Então, O que importa é você estar feliz. Com você certeza. se amar, em e primeiro de forma lugar. saudável, De né? forma Não adianta saudável. fazer cirurgia em qualquer lugar, qualquer seguir lugar. dietas loucas e Procurem prejudicar mais orientação sua vida. Então, de qualidade, né? E até ainda nesse assunto de atividade física, como você falou, né? A alimentação ela é importante, não só para nossa saúde mental, mas também na nossa saúde física, né? Então, se a gente tem uma alimentação saudável, vai naquele processo diário de comer uma coisinha que tá ali, uma proteína, não deixar faltar todos os nutrientes que são necessários, a nossa saúde física automaticamente, já em parceria com a mental, né? Isso. Já vem- melhora. melhora. Você tem que lembrar que tem vários grupos, várias mulheres aí também se fazendo essas perguntas, esses questionamentos. Então, procurem. Tem vários grupos espalhados. A sua vizinha pode estar passando por um momento e você pode ser essa válvula de escape. E aí, mulher, vamos fazer uma caminhada. Assim, Vamos começa. correr. Vamos correr. A rede de apoio, né? O Isso, colocar, segurar uma na mão da outra e puxa, vai Mulheres que vai dar certo. empoderadas. Palavra. Elas se ajudam. Com certeza. E até esse grupo mesmo que a gente faz lá nas aulas, né, nas danças, foi basicamente isso. Começaram 5, aí uma puxava a outra, aí via que tava chegando novatas na academia, a gente ia lá e chamava, e no final todo mundo tá junto, e realmente E a são turma contextos ficou grande, muito né? diferentes. A turma tá enorme. E é interessante porque lá você vai ver várias experiências. Várias experiências. Tipo, a senhora de 70, 60 anos, 70 anos que está lá,
é por outro motivo, talvez não seja no sentido físico da coisa, né, de ficar bonita, mas está lá e vai dar um incentivo, vai ajudar. E também a estética, né? Quando a gente até volta naquele processo de autoconhecimento e autoamor, quando a gente tá com a estética que, não no padrão, mas que pelo menos agrada quando a gente Uhum. tá feliz, né? Com o que vê no espelho. Aí volta também na saúde mental. A nossa saúde mental melhora, o nosso autoconhecimento melhora, o nosso autoamor. E é todo um ciclo mesmo de coisas que vão acontecendo ao redor. Aí você define o que fica, o que não fica, como você deve ser tratada, como você deve. Aí Até você- os comentários que você aceita, né, sobre o seu corpo, a partir daí a gente vai filtrando muito mais o que é que chega pra gente, Gente, porque outra pode importância. impactar Aprenda a dizer não. também. Dizer não é libertador. Sim, sem precisar explicar. Melhor Uhum. coisa da vida. Eu Não tenho feito quero, isso, pago de ponto. doida. Pago de doida. Não, não quero, não vou, não faço. E pronto. Não Não quero, vi, respondo ponto. Não é depois pra e mim. pronto. Não preciso explicar os porquês. Isso. Pronto, gente. Eu acho que no próximo episódio, né, teremos a Sheila, a Sheila, Clésia Clécia e e Márcia. Márcia, né? Então, para continuar acompanhando, segue lá a gente no YouTube, tá? @comunicasse e você vai ver todos os episódios, tá? E também você vai poder encontrar, né, o nosso programa por outros modelos de veículos que transmitem podcast. E basta só colocar o Empoderando Vozes para poder localizar a gente falando aqui sobre vida feminina e sobre todos esses aspectos. Tem vários assuntos E interessantes. lembrem-se, mulheradas, vocês não estão sozinhas. E bebam água. É importante. Para fechar o episódio de hoje, deixo a vocês uma frase da saudosa Elza Soares. Elza foi uma ilustre cantora e compositora da MPB, que nos deixou em janeiro de 2022. Isso. Mas marcou uma legião de fãs pelo seu talento e por ser uma defensora da democracia e das minorias. Então, a frase que ela nos deixa para refletirmos hoje é a seguinte: a gente é criada para ser assim, mas temos que mudar. Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Saudosa Elsa. Isso, Elza defendia muito o feminismo, né? Além de Também. várias outras pautas, mas ela realçava a mulher enquanto centro. Então, gente, nos vemos no próximo programa, né? Aliás, vocês têm um encontro com as Com as meninas no outras próximo vozes. programa e até!
I wanna